últimos momentos da vida de Jesus. Depois daquela ceia especial, Jesus e seus amigos, os discípulos, foram até um jardim onde havia velhas oliveiras muito bonitas. "Orem por mim", disse Jesus aos seus amigos. Então ele se distanciou um pouco mais para orar sozinho. Ele sabia que muito em breve iria morrer. Deus enviara Jesus a este mundo para morrer pelos pecados de todas as pessoas. "Pai", Jesus orou, "eu não quero sofrer, mas se esta é a tua vontade, vou sofrer." Deus enviou do céu um anjo para animar Jesus. O anjo lhe falou palavras de conforto, esperança e coragem. Depois, voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Justamente quando Jesus mais precisava deles, eles estavam dormindo. Então, disse a Pedro: "Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir." Pela segunda vez, Jesus foi e orou: "Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade." Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: "Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí está chegando o homem que está me traindo." Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão, armada com espadas e porretes que tinham sido mandadas pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: "Prendam o homem que eu beijar, pois é ele." Judas foi até perto de Jesus e disse: "Mestre, que a paz esteja com o Senhor." E o beijou. Jesus respondeu: "Amigo, o que você vai fazer? Faça agora." Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Ali, naquele lindo jardim cheio de oliveiras, no meio da noite, Jesus foi preso. Os líderes e sacerdotes judeus foram para lá com soldados para prendê-lo. Eles o levaram à grande casa do sumo sacerdote. Pedro, o amigo especial de Jesus, o seguia de longe. Ele foi para o pátio da grande casa e se assentou perto do fogo que os guardas haviam acendido para se aquecer do frio. Uma empregada o viu sentado ali. "Este é um dos seguidores de Jesus", disse ela apontando para ele. Pedro ficou com medo. "Eu nem conheço Jesus", ele respondeu. Logo mais outra pessoa olhou bem para Pedro e comentou: "Você deve ser um dos amigos especiais de Jesus." "Não sou", Pedro insistiu. Pouco mais tarde, outro homem examinou bem o rosto de Pedro. "Esse é sem dúvida um dos discípulos de Jesus", ele disse. "Não sei o que vocês estão falando", gritou Pedro. Do outro lado do pátio, Jesus ouviu as palavras de Pedro. Jesus olhou tristemente para seu querido amigo. Pedro se sentiu terrivelmente mal. Ficou envergonhado de dizer que nem conhecia Jesus. Pedro começou a chorar amargamente e procurou sair rapidamente do pátio. Os guardas começaram a dar socos e empurrões em Jesus, zombando dele. Cobriram os olhos de Jesus e então batiam nele e diziam: "Se você é profeta, profetize agora." "Quem foi que lhe bateu?" Os soldados se divertiam de maneira cruel. Logo ao amanhecer, os líderes do povo judeu se reuniram. "Você é o Messias?" perguntaram a Jesus. Jesus então lhes respondeu: "Muito logo estarei assentado à direita do Deus Todo-Poderoso." Os rostos dos líderes ficaram vermelhos de raiva. Eles queriam que Jesus morresse ali, naquele momento. Achavam que aquele era o castigo adequado para alguém que se chamava de Filho de Deus. Mas os líderes judeus precisavam levar Jesus ao governador romano Pilatos para convencê-lo de que Jesus deveria morrer. Os líderes caminharam pesadamente pelas ruas até o palácio de Pilatos. Disseram a Pilatos muitas mentiras a respeito de Jesus. Pilatos não acreditou nas mentiras
mas tinha medo dos líderes judeus. Ficou com medo de deixar Jesus sair livre, embora soubesse que Jesus nada fizera de errado. Finalmente Pilatos concordou. Faria o que os líderes judeus queriam. Mandou que batessem em Jesus com um chicote horrível. Depois o entregou aos soldados, ordenando: levem-no daqui. Os soldados colocaram sobre Jesus um manto púrpura, fizeram uma coroa de espinhos pontudos e colocaram na cabeça de Jesus. Eles se ajoelharam e fizeram de conta que estavam adorando a Jesus. Depois, cuspiram no rosto dele. Mas Jesus não tentou fugir, nem lutou contra eles. O coração de Jesus estava cheio de tristeza, mas não ficou zangado com os líderes, mentindo a respeito dele. Jesus morreria por aquelas pessoas que o feriam. Jesus morreria por você e também por mim.